Meus queridos irmãos amados, honras e glórias seja direcionado ao nosso Criador, ao nosso Deus, que habita nas alturas e que mora em nossos corações. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, por nos abençoar, por nos escolher e nos fazer verdadeiros heróis da fé. Obrigado, meu Pai. Neste momento, Jesus, nós convidamos o teu povo a ouvir a tua palavra. Chegou a hora do embarque. Chegou a hora do embarque. Noé passou 120 anos pregando a justiça de Deus, mas os homens não ouviram o alerta, o despertamento, não ouviram Noé pregando a justiça de Deus. A mensagem ia até os seus ouvidos, mas eles estavam tampados. É como acontece hoje. Nós estamos pregando a palavra está sendo semeada, mas são poucos os ouvidos que estão abertos para ouvir a mensagem de Deus. Mas chegou a hora do embarque. E aí, como você está? Como está a sua comunhão? Como está a sua santificação? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida? Você precisa aproveitar o tempo que Deus está dando para colocar a sua vida nos trilhos, para permitir Jesus entrar em teu coração e mudar a sua vida. 120 anos havia se passado desde que Deus ordenou a Moisés, a Noé a construir a arca. Estava lá Noé construindo a arca e ao mesmo tempo anunciando que o dilúvio viria. E eles continuaram bebendo, dançando, casando e dando-se em casamento, mas não deram a credibilidade na palavra, não quiseram de forma nenhuma ouvir a mensagem, não sabendo ele que a porta iria fechar, não sabendo eles que a porta iria fechar, que a janela iria fechar, iria ser fechada por Deus. Noé construiu a arca, irmãos. Nesses anos ele trabalhou arduamente para preparar aquele barco que ficou flutuante, irmãos, mas também pregando a justiça. Ele fazia as duas coisas. Enquanto eu construo a arca, eu vou pregar a palavra. Enquanto eu estiver na frente desta construção, eu também vou divulgar a palavra do Senhor Jesus. A arca foi feita para caber
toda a população, se elas tivessem sido ouvidas, se elas tivessem ouvido e obedecido à ordem do Senhor Jesus. Mas eles não quiseram, eles não deram crédito. Irmãos, aleluia, Jesus. Mas Deus conclamou a sua geração a voltar-se para Deus. Noé clamou. É o que nós estamos fazendo, clamando, buscando as almas perdidas, evangelizando nas esquinas, nas praças, nas redes sociais, nos templos. Nós estamos buscando as almas perdidas, levando a mensagem da salvação, dizendo para ele que a arca está pronta para o embarque e que a porta ainda estará aberta, mas o mundo está muito envolvido com as migalhas de Satanás, está muito envolvido com aquilo que o mundo oferece, ao ponto de não perceber, ao ponto de não ver que Jesus está voltando. Aleluia, Jesus. A mensagem, irmãos, caiu em seus ouvidos surdos e continuaram comendo, bebendo e dando-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. Depois, irmãos, eles pediram que abrisse a arca, a porta da arca, e ele disse: eu não posso, a chave está com Deus. As 10 virgens, irmãos, perderam também a oportunidade de entrar na arca, porque não estavam preparadas, não tinham comunhão com Deus, as suas lâmpadas não tinham azeite, elas não tinham comunhão, elas não eram consagradas, elas não tinham um relacionamento diante de Deus. E o que aconteceu foi que o noivo veio e elas ficaram. Muitos estão da maneira como essas virgens loucas. Jesus voltará. Eles só irão perceber quando a igreja subir. Aleluia, Jesus. Mas o texto de Gênesis capítulo 7, do versículo 1 a 24, fala sobre a ordem de embarque, fala sobre a entrada da arca, fala sobre o começo do dilúvio e fala sobre a dimensão deste. E nós vamos abordar esses pontos. Mas primeiro nós vamos falar sobre a hora do embarque. Chegou a hora do embarque. Versículo de 1 a 5 de Gênesis capítulo 7. Em primeiro lugar, irmãos, Noé é um homem obediente. Se Noé não tivesse achado graça diante de Deus, se Noé não fosse diferente dos demais, Deus não teria escolhido Noé e lhe dado esta responsabilidade, lhe dado a ele a responsabilidade de fazer a arca. O Senhor lhe ordene que entre na arca, irmãos, com toda a sua casa, e leve consigo os animais, aves conforme a prescrição divina. Querido irmão em Cristo Jesus, quem levou os animais até Adão, para que Adão desse nome aos mesmos, foi Deus.
E quem levou também os animais até Noé, para que ele colocasse dentro da arca, foi Deus. Os animais obedeceram à ordem de Deus, foram o casal, para que não destruísse a espécie, para que pudesse voltar a ter novamente esses mesmos animais depois do dilúvio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus aqui é muito gentil, irmãos, como um pai carinhoso com os filhos, para vir para dentro, quando vê à noite uma tempestade se aproximando. Nós estamos vendo, irmãos, as tempestades, elas estão se levantando, e nós estamos pregando a palavra dizendo: volte para a arca, volte para Jesus, porque senão corre o risco de você ser deixado para trás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Noé é um homem de fé, um homem de coragem. Noé não entrou na arca por iniciativa própria, não, mas sim no tempo de Deus, por ordem de Deus e para o propósito de Deus. Noé não tinha pressa para entrar na arca, ele esperou Deus dizer: entra, e ele entrou para dentro da arca, irmãos, por ordem de Deus. Noé é um homem justo, no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração jogada no lixo, aonde a imoralidade era tremenda, aonde o desrespeito para com a palavra de Deus era imensa. Deus olhou para esta baixa terra e viu que o homem tinha se multiplicado em seus pecados. Deus reconhece que Noé tenha sido um homem justo em sua presença no meio de uma geração cuja maldade havia se multiplicado, e que mesmo alertada sobre o juízo por 120 anos, não se arrependeram, não quiseram nada com Jesus, não deram ouvido. Noé é um homem poupado por Deus de uma destruição universal. Deus deu àquela geração violenta e cheia de maldade não apenas 120 anos de tempo para se arrepender, mas ainda concedeu um adiantamento de mais 7 dias para mostrar com ele como ele é tarde em irar-se e cheio de benignidade. Dentro de 7 dias, ele deu 120 anos e mais 7 dias para eles. Então esse tempo, irmão, seria encerrado para sempre, ou seja, o tempo da graça, da oportunidade findaria e a porta da arca iria ser fechada. E a porta da arca fechou. Muitos ficaram porque não quiseram ouvir a palavra do Senhor Jesus. Ouça Deus falando com você. Deus em Cristo abençoe você, toda a sua família. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação e dê o seu like, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.